Semana passada nós conversamos sobre os versos 27 ao 30, que fala sobre a cobiça a partir do olhar, referente ao adultério que ocorre a partir do olhar e desce ao coração. Nós vimos que a questão do adultério, ela começa dentro do coração. Não é algo só externo, é algo que você estabelece a partir de um olhar externo e isso desce ao seu coração, e dentro desse coração, se ele não estiver sendo monitorado, ele pode causar um grande estrago em você a partir de dentro para fora. Então, hoje nós iremos continuar escutando a voz de Jesus, como temos escutado todas essas semanas. E hoje, não menos importante do que a semana passada, é uma sequência lógica que segue o texto que antecedeu a conversa sobre o adultério. Hoje nós iremos conversar sobre os versos 31 e 32 de Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, verso 31 e 32. Nós iremos conversar hoje sobre o divórcio. É um tema bem extenso, possivelmente eu faça isso em duas etapas. Eu faço a primeira etapa hoje e a segunda etapa na próxima semana. Divórcio, você deve saber que é um tema delicado, sensível e ao mesmo tempo polêmico. E nós precisamos, como eu tenho dito aqui, escutar a voz de Jesus a respeito deste assunto. Não é a minha voz, não é a voz do influencer, não é a voz do amigo, não é a voz do seu coleguinha, é a voz de Jesus. Nós precisamos escutar o que Jesus diz, por exemplo, acerca do divórcio, acerca do casamento. Então, nessa noite eu quero começar conversando com você sobre esse tema. Se você trouxe um papel, uma caneta, você pode anotar os versos que eu vou te passar agora, para depois você fazer a sua própria análise em casa. Então eu vou te passar aqui 4 versos, porque nós iremos conversar sobre eles. Estes versos juntos com outros versos vão nos dar um contexto geral do que Jesus pensa acerca do divórcio, o que a Bíblia diz acerca do divórcio, acerca do casamento. Então você precisa estar ciente disso. Eu joguei lá no finalzinho da tarde um áudio nos grupos, porque isso é interessante ao jovem que pensa um dia em se casar, isso é interessante àquele que está a caminho do casamento, isso é interessante a você que está já em um relacionamento firmado, em um casamento. Então, eu pego aqui todo esse campo já como uma vacina, um alerta, para você entender o que está em jogo e antes de dar, por exemplo, o jovem, antes de dar esse passo, pensar muito bem naquilo que vai fazer. E você que deu o passo, pensar muito bem o que você vai fazer também. Então, nós aqui iremos trabalhar todo esse contexto. Então, vamos trabalhar com um tempo limitado para que você entenda bem, sem corrermos, porque esse é um assunto importante. Hoje, assim, era algo que não deveria acontecer entre nós. Mas hoje o índice de divórcio entre crentes é altíssimo. E era algo que não deveria ocorrer. Pela lógica,
Isso não deveria ocorrer entre nós, porque o casamento, para crentes em Jesus Cristo, é algo muito mais profundo, muito mais, como é que eu posso dizer? Existe nele um propósito maior. Isso não é algo banal, isso não é algo leviano para Deus. Deus tem um propósito com isso, desde o Antigo Testamento, como dentro do Novo Testamento. Hoje parece, que a instituição família parece que é uma instituição falida. Hoje as pessoas não ligam muito para o conceito família, e o casamento é a base, a estrutura aonde você ergue esta unidade familiar, e essa unidade familiar reflete o propósito de Deus. E hoje o casamento muitas vezes é visto como algo banalizado, algo banal. Hoje as pessoas não querem casar, hoje elas querem se juntar, hoje elas não estão muito afim de terem responsabilidades relacionadas ao casamento. Isso é efeito também da nossa sociedade atual, isso é reflexo de muita coisa que eu não posso entrar aqui agora, não daria, isso seria para um outro momento, mas que acaba enfraquecendo essa ideia da família. Então há vários contextos dentro deste ambiente. Eu tenho, se você quiser marcar aí, Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19, do 1 ao 12, está marcando aí? Mateus 19, do 1 ao 12. Depois você vai em 1 Coríntios, capítulo 7, verso do 10 ao 15. E o último, Malaquias 2, do 15 ao 16. Eu preciso então voltar com você no início de tudo. Lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, você tem a queda do homem, a desobediência. Adão e Eva entram em uma concordância e você tem ali o erro fatal de um casal que resolve avançar aonde não deveria avançar e recebe sobre si uma condenação. Esse erro fatal, esse erro absurdo, gerado por Adão e Eva, trouxe para dentro da humanidade, posteriormente, um profundo problema entre relações humanas, homem e mulher. O que era uma unidade virou uma espécie de rivalidade por causa da natureza pecaminosa. Homem e mulher começam a se ver como opositores por causa dessa natureza. Então eles começam a competir, eles começam a, de alguma forma, se tornarem inimigos. Você já vê a evidência disso quando Deus chega no jardim e faz a pergunta a Adão, comeste do fruto que eu disse para não comer? Ele vira e não assume a responsabilidade e aponta para essa mulher e fala: foi a mulher que me deste, ela que me ofereceu esse fruto. Então o outro vai sendo um jogo de desculpa, um se colocando contra o outro, ninguém assumindo a culpa, e isso afetou, o pecado afetou todas as relações humanas desde sempre. Então, tudo que vimos, tudo que vivemos está afetado pelo pecado, e o casamento também ele é afetado por causa disso. Cristo, quando salva o ser humano, ele liberta este ser humano do egoísmo. Quando Cristo nos salvou, Cristo nos libertou do egoísmo e nos deu a capacidade de amarmos as pessoas como elas devem ser de fato amadas. Nós amamos as pessoas
quando estamos fora de Cristo, por interesse próprio. Não é um amor genuíno a partir do amor que recebemos de Deus. O amor que recebemos de Deus após o novo nascimento e a cruz é um outro tipo de amor. É sem nenhum interesse. Nós não amamos o outro pelo bem que o outro pode nos causar ou pode nos dar. Nós amamos o outro porque só amamos o outro, sem nenhum tipo de interesse. Nós queremos o bem-estar do outro, sim, pelo simples fato de amá-lo sem nenhum interesse. Não há nenhum jogo, nenhuma segunda intenção. O amor natural do ser humano, ele sempre tem na sua base o egoísmo, em um ponto ou outro, ainda que se negue isso. Muitas vezes as pessoas dizem amar alguém por interesse no que este alguém pode proporcionar a essa pessoa. Então esse é o amor natural, o amor humano, aquele amor, aquela afeição que tem no meio dela o pecado influenciando. Então esse é o amor natural, esse é o amor comum. Mas quando Cristo nos salva, Ele nos liberta deste egoísmo e reestabelece essa capacidade de amar. O amor então torna-se o centro da vida e da moral cristã. Então o centro da moralidade cristã, da vida prática de um cristão, é o amor. O amor é a alavanca, é tudo que faz o verdadeiro cristão se movimentar sem nenhum interesse. Ele se movimenta a partir desse amor, esse amor por Deus e esse amor pelo próximo sem segunda intenção, sem segundo interesse. Esse é o amor de Cristo. Cristo não te ama por algum benefício que você pode dar a Ele, conceder a Ele. Ele simplesmente te ama, independente do que você pode conceder a Ele. Ele não vem até você com segundas intenções. Ele vem até você porque ama você, sendo, como a Bíblia diz, eu e você inimigos dele. Ele nos amou sendo nós seus inimigos, sem nenhuma intenção, a não ser restaurar esta amizade, este relacionamento entre ele e você. Então ele morre numa cruz, ele doa a vida dele, ele concede a você perdão, misericórdia, graça, sem segundas intenções. O reflexo deste amor, quando chega até você, o reflexo desse amor é como uma resposta a ele. Você também passa a obedecê-lo sem segundas intenções. Entendeu? Você passa, se você serve a Cristo com segundas intenções, a base do teu amor, o fundamento aí está errado, tem alguma coisa errada aí. Se você serve Jesus com outras intenções, a base está ruída, está arruinada. Porque ele veio até você sem nenhuma intenção, e o reflexo disto é você devolver a ele um amor limpo, sem nenhuma intenção também. É simplesmente obedecê-lo como uma resposta de amor, para agradar o coração dele por tudo aquilo que ele fez por você. Você não serve ele por segundas intenções. Então ele restaura tudo isso. E o matrimônio, o casamento, ele reencontra dentro deste ambiente o seu estado original. Entende? Quando Jesus restaura você, quando você casa com outro cristão, a ideia é de um amor limpo, onde vocês se doam sem segundas intenções para o propósito, para que Deus seja visto e glorificado
por meio da relação de amor existente entre vocês. Porém, no meio de tudo isso, você tem um problema chamado pecado, que ainda está aqui, que ainda está aí, que ainda está em todos nós. Uma natureza aqui dentro que ainda dá aquela cutucada, dá aquela assoprada, dá aquela insinuada. Então isso acaba gerando conflitos dentro de um casamento, dentro de uma relação afetiva, pai, filho, mãe, filha. Tudo ali dentro da família está também sendo influenciado, está recebendo a influência dessa natureza. Então essa natureza pecaminosa, ela só tem um caminho a seguir com ela: morte, para que Cristo e o amor de Cristo se reproduzam. Então, dentro desse contexto, Jesus lida com a questão do divórcio em dois momentos. Você vai ver que o primeiro momento é esse capítulo 5, verso 31 e 32, é o primeiro momento em que você escuta Jesus falando sobre o divórcio. Diretamente ele vai falar sobre essa questão. Posteriormente, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 19, você tem Jesus falando sobre o divórcio, porém de uma forma mais ampla, mais extensa. Então, no capítulo 19, você tem muita ideia sendo dita ali. E nesse segundo episódio, Mateus 19, você tem neste contexto de Mateus 19, um diálogo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus vão questionar Jesus. Então, por duas vezes, Jesus vai conversar com o seu público que o escuta sobre o divórcio. Então, você precisa compreender isso à luz do que Jesus falou, à luz do que Jesus orientou. Então, Jesus tem algo a nos comunicar, a mim e a você, algo a nos comunicar sobre divórcio e novo casamento. O divórcio não deve ser compreendido como um mandamento da lei. Isso a gente vai ver daqui um pouco. O divórcio foi permitido, e eu já deixo isso de cara e aberto, por causa da dureza do coração do ser humano. O divórcio não é um mandamento. Não está escrito assim, divorcie-se da sua mulher. Não é um mandamento. Deus não disse isso. O divórcio foi concedido porque existia já um problema. Esse problema surge e precisa de uma resolução para isso. Precisa se resolver. Então ele é concedido, ele é permitido em uma determinada circunstância por causa da dureza do coração. Um coração duro, um coração difícil de se lidar, por causa deste coração é que o divórcio foi permitido. E esse coração existe em mim, existe em você, existe em todos nós. Se nós não cuidarmos do nosso coração, nós teremos um coração duro, um coração difícil, um coração que se torna irredutível em determinados momentos, alguém que não se dobra, alguém que não volta atrás, um coração duro, inflexível, que não quer saber da opinião do A, do B, de Deus, e seja lá de quem for. Ele tem um coração duro. O divórcio, então, começa lá num texto do Antigo Testamento. Se você quiser anotar aí, ele começa lá em Deuteronômio 24, verso 1 ao 4. Deixa anotado aí para você ler em casa depois. Eu vou te explicando aqui, você depois vai lendo em casa lá. Deuteronômio 24, verso 1, do 1 ao 4. Dentro desse texto, você tem lá uma discussão. É dito nesse texto, e esse texto foi amplamente discutido, foi amplamente conversado
pelos judeus, e esse texto vai chegar lá no Novo Testamento, e é onde Jesus vai conversar sobre esse texto, porque esse texto, ele tem com o passar do tempo, alguns foram definindo o que esse texto significava. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, alguns vão dizer a partir desse texto que um judeu poderia dispensar a mulher só em casos extremos, só em casos bem restritos. Então, se fosse um caso de adultério, não precisaria nem discutir, era pena de morte. Então, adulterava, era pena de morte para ambos. Então, o divórcio às vezes era concedido por uma coisa muito, muito, muito assim, restrita, muito, sabe, tinha um grupo que falava, não, só por causa disso. Então, haviam diversas questões. Então, há um grupo que é muito radical e fala, não, só pode ser por causa deste motivo aqui. Tem um outro grupo que é muito aberto. Ele diz assim, olha, a partir de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, se a minha esposa queimar o arroz, eu posso mandar ela de volta para casa do pai dela e arranjar uma outra mulher. Se eu achar que a minha esposa nessa manhã não fez um penteado legal, eu posso mandar ela embora para casa dos pais. Então há um grupo que é muito fechado e há um grupo que é muito aberto. Para um grupo, quase nada é permitido na questão do divórcio. Para o outro grupo, qualquer coisa é permitido. Não gostei da blusa que ela colocou hoje. Pega aqui e vai-te embora da minha casa. Então, foi assim que foi sendo formada as questões e as conversas. E isso chega ao encontro de Jesus. E quando chega ao encontro de Jesus, Jesus define. E é aqui que a gente começa a conversar. Jesus define. Agora não é mais o que Moisés falou, não é mais o que o fulano falou, não é mais o que o Beltrano falou. Agora é o que eu estou falando é assim. Agora o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, está dizendo a todos os seus ouvintes qual é o seu parecer final sobre casamento e divórcio. Então ele diz assim, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, verso 31, deve conceder a ela uma certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, isso a gente chama de cláusula de exceção. Cláusula de exceção. Repete comigo. Cláusula de exceção. De novo. Exceto. Cláusula de exceção. Exceto. Este é o único motivo. Exceto por uma imoralidade sexual. Faz com que ela se torne adúltera, e quem casar com essa mulher divorciada estará cometendo adultério. Então Jesus está dizendo, olha, foi dito que você poderia dar carta de divórcio a uma mulher e mandar ela embora. Talvez por qualquer motivo. No capítulo 19, nós iremos olhar, a pergunta é, por qual motivo? Aqui Jesus não está falando sobre o motivo. Aqui ele está falando já do divórcio em si mesmo. Então ele está dizendo, primeira coisa, que você tinha uma carta de divórcio, você poderia dar uma carta de divórcio, essa carta de divórcio servia como uma proteção. A mulher recebia esta carta de divórcio como uma proteção
para que não corra o risco de ser difamada ou ser acusada de adultério e ser condenada à morte. Então ela recebia uma carta de divórcio para a sua própria proteção e para ser respeitada diante da população, diante da sociedade a qual ela está. Então essa carta de divórcio era uma prova, era um documento que ela não era uma adúltera, e isso a protegia a sua dignidade, a sua moral, e também protegia ela de uma acusação infundada que poderia levar ela à condenação. Então essa carta de divórcio era muito importante. Então, quando um marido se aborrecia com a sua mulher e chegava ali e falava: estou aborrecido com você, não quero mais nada contigo, tá aqui, ó, vou escrever tua cartinha de divórcio, tá aqui, pega a tua cartinha de divórcio, pega o teu dinheirinho aqui, volta lá para casa dos teus pais, tchau, 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 sai da minha casa. E assim ocorria, ela pegava as coisinhas dela, o dotezinho dela, e ia para a casa dos pais. Jesus está dizendo agora que isto não poderia ocorrer de qualquer maneira. Agora Jesus está dizendo: olha bem, escutem aqui o que eu estou dizendo a vocês. Eu não aceito mais o divórcio por qualquer coisa. Agora o divórcio só tem validade se houver imoralidade sexual. A palavrinha imoralidade aqui, essa cláusula de exceção, ela é um termo que por trás dela você tem uma palavrinha pequenininha chamada porneia. Você vai lembrar dela rapidinho: pornografia. É daí que vem da palavrinha porneia, é que vem a palavra, é da onde surge a palavra pornografia. Porneia é qualquer ato imoral. Qualquer ato que quebre a aliança de um casamento. Na semana passada nós conversamos sobre o olhar que gera no coração o adultério. Por exemplo, você está acessando um vídeo e nesse vídeo o conteúdo dele é imoral. Ele é um conteúdo repleto de ideias sensuais ou pornográficas. Isso seria motivo para quebrar a aliança do seu casamento? Quantos acham que sim? Sim ou não? É um ato moral ou imoral? Tem sexualidade ou não dentro desse conteúdo? Quebra ou não uma aliança? Então não é uma coisa tão simples assim. Assistir um vídeo imoral com conteúdo sexual não é indicado. Isto faz parte do conteúdo de imoralidade. Do que Jesus está dizendo. Parece bobo, mas é profunda a ideia do que Jesus está dizendo. Qualquer conteúdo imoral, qualquer atitude moral fora do teu relacionamento é um problema e pode quebrar essa aliança. Essa é a única exceção. É a exceção mais brutal, mais difícil, mais dura. Eu já atendi casos de esposas que chegaram no gabinete pastoral solicitando o divórcio por causa destas questões relacionadas a vídeos pornográficos. De maridos viciados em pornografia. E mulheres pedindo divórcio por causa disso. Então você começa a entender que este conteúdo, que hoje é tão fácil de acessarmos e chegar a todos nós, isso também pode gerar
questões relacionadas ao divórcio. O significado dessa palavra ele é muito amplo, por isso que ele está aqui. Ele é muito amplo, ele pega muita coisa, e tudo que está relacionado à imoralidade sexual cabe aqui dentro. Então, o que Jesus está dizendo é algo muito profundo e muito sério. A maioria dos especialistas entendem que esta infidelidade, não somente um ato, mas, por exemplo, quando eu digo ato, é aquela ideia do homem ou da mulher se deitar com uma outra pessoa. Isso é um ato externo. Mas ele é amplo, porque é qualquer ambiente relacionado ao contexto sexual. Isso destrói a aliança, o pacto. Porque você está acessando, você está se deitando com alguém que não é o seu cônjuge. Você está traindo a aliança que um dia você firmou diante de Deus, diante dos seus familiares, diante da igreja. Então você está quebrando essa aliança, e isso é algo muito sério. Então todos os especialistas, boa parte deles, 99% dos especialistas, entendem que esta palavrinha porneia, que dá a ideia de imoralidade sexual, ela destrói qualquer relação, qualquer casamento, ela acaba com isso. E é isso que Jesus está falando. A única possibilidade, segundo Jesus, para destruir, acabar com o seu casamento, é a imoralidade sexual. Quando ela ocorre. Quando ela não ocorre, você não tem um precedente legítimo para dizer assim: eu quero me divorciar dele, eu quero me divorciar dela. Para um cristão, a porta é bem mais estreita. Muito estreita. Porque para Jesus, perante Jesus, você não pode se divorciar por qualquer motivo. Para Jesus, só tem um motivo. Entende como o divórcio é algo sério para Jesus? Ele não te deu opções. Ele não te deu diversos caminhos. Ele disse: só há uma possibilidade de você desfazer este seu casamento. Qualquer outra possibilidade, qualquer outra coisa não cabe. Segundo Jesus, só há um motivo. Ah, mas minha mulher queimou o feijão. Não, só há um motivo segundo as palavras de Jesus. Então, você precisa entender que para Jesus só há um único motivo. Ele fechou todas as portas. Lá no contexto de Jesus, existia uma conversa, desde lá do tempo passado, a mesma conversa chega até Jesus. Você tem dois mestres famosos no contexto de Jesus. Um mais fechadinho, mais restrito, e o outro com a porta largona. Passa o boi toda a boiada com ele. A manadinha todinha vai lá. E o outro não. O outro bem... E há essa discussão. E Jesus fecha com o mais radical. Ainda que não tenhamos isso claramente, Jesus fecha com o cara que tem a portinha pequena lá. Esse camarada aqui, ele está correto. Mas agora não é o que ele diz, agora é o que eu estou dizendo. A partir do que eu estou dizendo é que vocês precisam obedecer. E Jesus fechou a porta. Não existe possibilidades. Ele disse o quê? Exceto só por causa disso. Havendo isso,
A possibilidade, não é mandamento. Nós iremos ver isso mais para frente. Não é mandamento, é possibilidade. Há um reconhecimento. Ao vendo isso, existe uma possibilidade. Jesus está dizendo assim, eu não estou dizendo que você deva se separar, mas há uma possibilidade. Entende a diferença? Não é que ele está mandando, mesmo havendo infidelidade, eu não estou obrigando você. Não é isso que ele está falando. Isso não é margem para você, então peraí, pensei bem, então já que a única forma de eu sair desse casamento, eu vou cometer um adultério. Não é isso que Jesus está falando. Porque tem gente que é malaco, né? Tem gente que é maquina, então, peraí. Aí ele vai lá, comete um adultério, agora estou livre, cometi um adultério. Não é isso. Jesus não está falando isso. Jesus está falando uma coisa totalmente diferente. Nós vamos avançar. Abre comigo Mateus 19. Mateus 19. Mateus 5, Jesus tratou de uma cláusula específica, a exceção. Agora, Mateus 19, Jesus amplia a conversa. Se você quiser deixar aberto aí Mateus 19, é importante, nós vamos avançar dentro dele um pouquinho. Mateus 19, do verso 1 ao verso 12. A primeira questão está no verso 1 e o verso 3. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam e ele as curou ali. Os fariseus, presta bem atenção agora, os fariseus aproximaram-se dele para testar Jesus. A intenção dos fariseus era testar Jesus. E eles perguntam: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Eu posso me separar da minha esposa por qualquer motivo. A gente pode se separar por qualquer motivo, sendo nós crentes em Jesus Cristo? Quantos acham que sim? Ninguém? A nossa sociedade diz que você pode casar, descasar a qualquer momento. A sociedade diz isso. Jesus não disse isso. A pergunta foi feita para Jesus: por qualquer motivo, podemos divorciar-se de nossas mulheres? Podemos mandar as nossas mulheres embora por qualquer motivo? Então a primeira questão é essa. A resposta de Jesus está no no verso 4, 5 e 6. Jesus volta aonde? Lá no Éden, no princípio de tudo. Jesus diz assim: então ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher, e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas são um. Portanto, o que Deus não separe o homem. O que Deus uniu, o homem não separa. Esse foi a primeira resposta de Jesus. Então, no princípio, o que você extrai desse texto é que a união é consensual. Você e ela decidiu tomar esse passo, não foi? Alguém colocou uma arma na sua cabeça? Não.
Eu imagino que todos vocês, todos nós casados, ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Então isso foi uma união consensual. Houve um consenso de união. Vamos nos unir. Vamos nos casar. A segunda ordem é deixar pai e mãe. A terceira ordem é formar uma nova célula familiar, uma nova família. A quarta é que essa nova família não deve ser separada. Ela não deve ser rachada no meio por nenhum homem. Ela deve permanecer, porque há um propósito em tudo isso. Então, Jesus avança nessa conversa. Eles não contentes com a pergunta, com a resposta de Jesus, eles vão dizer assim: então, verso 7, por que Moisés nos deu uma carta de divórcio para mandá-la embora? Por que Moisés nos disse que poderíamos mandá-las embora? Por que ele nos deu uma carta de divórcio? Aí você tem a resposta de Jesus na sequência. A resposta está bem clara. Moisés, lembra que eu falei para você? Divórcio não é mandar, é permissão, não é mandamento. Jesus disse: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração. Então o divórcio começa com imoralidade e começa com dureza de coração. Então esse é um grande problema. Nós temos aqui duas possíveis causas, né? É por qualquer motivo, eu posso mandar embora por qualquer motivo? Não. Eu posso, sei lá, achei uma coisa melhor, posso? Não. E se você insistir, é dureza de coração. Por isso que é uma decisão muito séria, muito profunda. Quando você se dispõe a casar com alguém, isso é muito sério e é muito profundo. Porque você estará ligado a esta pessoa pelo resto da sua vida. Porque você só poderá sair desse relacionamento se houver uma causa gravíssima chamada adultério, traição, imoralidade sexual. Enquanto isso não houver, você está ligado a essa pessoa. Eu estou ligado a essa pessoa. Essa aliança só é rompida, só é destruída, só é quebrada com essa atitude errada, equivocada, minha, sua, nossa, que parte de um coração duro ou de uma traição. Fora isso, Jesus diz para nós que não há outro meio. Ele continua dizendo: não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo, agora presta atenção, eu falei isso para você na semana passada. Quando você encontrar essa expressão, eu lhes digo, ou em verdade vos digo, isto é a autoridade máxima de Jesus. Jesus está dizendo, não é mais o que Moisés falou, não é mais o que os profetas falaram, não é mais o que o rei fulano falou, não é mais o que o mestre rabínico falou. Agora eu estou dizendo, agora é debaixo da minha autoridade, agora é segundo o meu poder, agora é eu que estou dizendo a você, se alguém, aí ele começa, se alguém mandar a sua mulher embora, se divorciasse dela, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra pessoa,
comete adultério. Agora não são mais os outros que estão dizendo, agora sou eu que estou dizendo. E aqui a coisa fica bem difícil, bem apertada, porque aqui não cabe mais nenhuma desculpa para mim ou para você. Jesus fechou todas as possibilidades. E você quer ver como isso foi muito sério? E isso não pode ser levado como algo leviano, algo... casamento não deu certo aqui, nós arruma a mala e ajunta ali de novo, não deu certo lá, junta a mala e ajunta lá de novo. Não. Para crentes em Jesus, não. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade de um seguidor, de um discípulo de Jesus, de alguém que confessa a fé de Jesus, é totalmente diferente. E não se espelhem nos homens. Não se espelhem em pastor que caiu e já está no terceiro, no quarto, no quinto. Não se espelhem nos homens. Eu tenho dito a você, eu e você devemos escutar a voz de Jesus. Eu sou falho, você é falho, todos nós aqui podemos falhar. Então, a nossa única segurança é a voz de Jesus. E quando Jesus fala de casamento, divórcio, novo casamento, ele só dá uma única possibilidade. E não é que ela tem que acontecer. Ela é o último estágio, depois de muita conversa e de muito café tomado, antes dessa decisão final. Não é que, fez, acabou, vai embora, está tudo certo, não quero mais. A vítima tem todo o direito de não querer, como ela tem todo o direito de perdoar, agir com misericórdia e graça e seguir em frente. Mas Jesus disse, não foi eu, não é você que está dizendo, não somos nós, é Jesus quem está dizendo. E isto é o que eu e você devemos temer. Eu lhes digo, em verdade vos digo. Quando você encontrar esta expressão, essa palavra na boca de Jesus, para e fala, opa, isso aqui é muito sério. Encontrou isso nos textos bíblicos? É mais ou menos aquela expressão do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. E quando Deus diz, tem que acontecer, vai acontecer, tem que ser obedecido. Não pode ser desobedecido. Porque assim diz o Senhor. Quando Jesus diz, eu porém vos digo, em verdade vos digo, é quase sinônimo da mesma expressão que você escutou a todo tempo na boca dos profetas no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Quando Jesus está dizendo nesses textos, eu porém vos digo, ele está dizendo, agora acabou, agora eu estou dando o ultimato, daqui para frente é assim. Foi até há poucos minutos assim, daqui para frente é diferente. Minha comunidade, os meus discípulos, seguirão esta norma aqui. Deveria ser assim. Eu sei, você sabe, nós sabemos que há diversos escândalos em nosso meio, de pessoas se separando à torta e à direita, como se estivesse trocando de roupa, trocando a roupa de cama, sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de respeito à palavra de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. É o velho trocando a mulher de 40 anos na caminhada com ele pela novinha,
e está tudo certo, e está pregando, e está cantando. E nós, como igreja, achamos isso tudo normal. Repito, escute a voz de Jesus. Não escute a voz dos homens. E veja como isso foi sério. Veja como a situação, quando alguém escutou, alguém do contexto de Jesus escutou o que Jesus disse e parou e pensou: opa, espera aí. Veja aí, acompanha comigo para a gente finalizar. Os discípulos disseram, presta bem atenção, os discípulos disseram, quem andava com Jesus disse: opa, pera lá, é melhor não casar. Se esta é a situação entre um homem e uma mulher, está aí no verso 10, é melhor não casar. Os discípulos de Jesus estão dizendo isso diante de Jesus. Cara, isso é muito sério. Porque os discípulos de Jesus estavam acostumados, eles viam isso. Era comum você se divorciar por qualquer motivo, tá lá, vamos lá, e tem uma escolinha aqui. Não, naquela escola eu não vou ficar lá não, que ela é muito radical, vou mais para que é aberta. Então você vai lá e escuta aquele que é mais, vamos brigar aqui, né? Aquele que é da porta aberta, né? E ali você vai aguardando, porta aberta, tal, e ele vai ali, eu vou me divorciar hoje, vou me divorciar amanhã, e coisa e tal, e pá. Quando os discípulos escutam o que Jesus está dizendo, eles falam: opa, agora a coisa ficou séria. Se esta é a condição, esta é a nova situação entre homem e mulher, opa, é melhor a gente não casar não. É melhor a gente não entrar nesse balaio de gato não. É melhor a gente ficar solteirinho aqui, é melhor a gente não encarar isso aí não. E Jesus concorda com eles. Veja o verso seguinte. Jesus respondeu: nem todos têm condições para aceitar essa palavra. Nem todos vão ter condições de aceitar isso. Nem todos vão conseguir escutar isso. Veja como a palavra de Jesus foi dura quando os seus discípulos falaram: olha, se a condição é assim, então o negócio é melhor a gente não casar. E Jesus afirma isso. Realmente é isso. Nem todos estão prontos para essa palavra. Nem todos terão condições de seguir. Se vai assumir esse compromisso, pensa muito bem. Porque uma vez assumido esse compromisso, você assumiu uma aliança para o resto da sua vida. E ele continua. Alguns, verso 12, são eunucos, porque nasceram assim. Homens que tinham algum problema no seu órgão genital ali, eles não poderiam reproduzir. Por isso não casavam-se e ficavam em harém, tomando conta de mulheres, porque não era um perigo algum. Nasceram com um problema. Outros foram feitos eunuco. Entenderam, né? Foram feitos para não pôr em risco o harém de alguém ou a vida de alguém. Foram feitos. Jesus está dizendo: alguns nasceram, outros foram feitos pelos homens,
e alguns se fizeram eunucos, no sentido não literal, por causa da mensagem do reino, por causa do reino de Deus. Ou seja, eu prefiro não casar do que casar e me divorciar ou cometer algo pior dentro de um casamento. Eu prefiro não assumir isso. Eu prefiro ser um eunuco. A linguagem aqui é simbólica. Não é que alguém por si mesmo. É simbólico. Ele se faz um eunuco para o reino de Deus, porque ele entende a seriedade do que Jesus está falando. Então, nem todos estão aptos, nem todos têm condições de assumir este pacto. Então, aqui fica explícito, escancarado, que o casamento na tradição cristã, casamento para crentes em Jesus Cristo, é algo entre homens e mulheres que compreendem a profundidade deste pacto que Jesus está falando. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta. Jesus está dizendo, isto é muito sério. Pense muito bem antes de entrar nesse relacionamento. E pense muito bem quando tentar sair deste relacionamento. Porque para você só tem um único motivo. Para mim, para você, para todos nós. Então, não ter compreensão da profundidade de tudo isso, é melhor não se casar. Não compreende o que é relação homem e mulher, não tem clareza sobre isso, não entra nisso. Não entra nesse jogo. Não entra nesse ambiente. Porque uma vez que você entre neste ambiente, assuma diante de Deus um pacto, assuma diante da sua família um pacto, assuma diante da igreja um pacto, você está selado até o fim da sua vida. Não há outros motivos, só há um motivo: a traição, a imoralidade sexual. Aí dentro desse ambiente existe uma possibilidade da pessoa inocente sair em busca do seu casamento, do seu novo casamento. Mas isso é um assunto para a nossa próxima semana, porque seria muita informação agora, nesse exato momento. Eu apresentei a primeira cláusula para você de uma forma geral, para você entender primeiro a seriedade disto. Você que está dentro desse ambiente, você que pretende entrar neste ambiente, é preciso você pensar muito bem sobre esse assunto. Como diz a minha esposa, às vezes a minha esposa conversa com algumas meninas, dando alguns conselhos, e ela diz assim, não pense que casamento é brincar de casinha. Casamento é algo difícil e algo sério. Ele tem seus prós, coisas magníficas, que você, dentro do ambiente saudável de um casamento, você se realiza, conquista, é maravilhoso, mas ele tem vários desafios. Porque são dois mundos diferentes tentando ser um único pensamento. São dois corpos que trabalham para ser um. São duas cabeças pensando diferente, com culturas diferentes,
vindo de famílias diferentes, com costumes diferentes, que agora entraram em uma aliança diante de Deus, diante dos homens, da família, da igreja, para se tornarem um. E para se tornar um... Quantos anos de casado, Joãozinho? 41. Até se tornar um, como foi? Está se tornando um até hoje? Como é que é, Rutinha? É ele, né? Amandinha? Até se tornar um com o Felipe, como é que é? Difícil, Felipe? Se tornar um, chegar... Gente, só pergunta a Júlio. Jô? 37. Até se tornarem... Dé, Simone, Miqueias, Keila, André, Vanessa, Rafa, Sheila. Até se tornar um, Fernando, Tuane, até se tornar Sandra. Até nos tornarmos, meu irmão, quanta água passa por debaixo dessa ponte. Quanto sapo você engoliu, quanto sapo eu engoli, quanto minha esposa brinca, né? Se está nervoso, toma água. Porque a água não dá tempo de você dar. Enche a boca de água e Então nós aprendemos essa. Vai falar algo, enche a boca de água, porque esse alinhamento é difícil. Você que está dentro de um casamento, eu que estou dentro do casamento, nós sabemos que existem desafios, momentos que são desafiadores para um casal. Nem sempre nós estaremos lá em cima, nem sempre vai ser tudo lindo, maravilhoso. Vão ser dias de vale de sombra e da morte, dias em que você vai ter que suportar, ela vai ter que suportar, você vai ter que suportá-la. Vão ser dias difíceis, dias em que vocês e eu, todos nós somos testados. O dia em que a doença chega, o dia em que o financeiro acaba e tudo vai ruindo, o dia que há um desentendimento pior, outro mais brando, outro mais profundo e tem que se resolver, você tem que alinhar, você tem que conversar, sentar, ajustar, redefinir rotas. E às vezes não são conversas fáceis, não são conversas legais, mas precisam ser efetuadas, precisam ser conversadas. Então, se você está dentro, você precisa entender o que Jesus disse. Se você está passando por um momento de crise, um momento desesperador, um momento onde as coisas não estão muito alinhadas, então você precisa buscar graça de Deus, você precisa buscar misericórdia de Deus, você tem que sair do ambiente do coração duro e mergulhar no coração de Deus, no amor de Deus, e permitir com que Deus vá derramando do seu amor sobre esse relacionamento, para que ele vá se renovando pelo poder do Espírito Santo. Então não é algo fácil. Os discípulos ficaram espantados, os ouvintes de Jesus entenderam a profundidade disto. Então hoje eu termino com a cláusula de Jesus. O que Jesus disse a respeito do casamento. Próxima semana nós veremos mais uma cláusula e veremos as aplicações práticas a respeito de tudo o que Jesus falou. Por exemplo, o que eu faço dentro de um ambiente de violência? Se eu só tenho uma cláusula que é imoralidade, e eu vou ficar apanhando do meu marido toda a minha vida agora, é isso? Não existe nenhuma possibilidade. Então, na próxima semana, nós iremos entrar por um outro campo, entender também uma outra cláusula que existe na Bíblia, para nós entendermos todo esse contexto relacionado
ao divórcio. Também pontuarmos coisas importantes de interferências que podem levar um casal ao divórcio. Então, há uma orientação aos jovens também. Há uma orientação àqueles que estão a caminho de um casamento. Então, na próxima semana, nós iremos continuar a segunda parte e finalizar esse trecho com coisas importantes a respeito do divórcio e o novo casamento. Será que uma vez que você, sendo inocente, você foi a pessoa que foi traída, será que existe possibilidade de você casar novamente, ser feliz novamente em uma outra relação? Próxima semana nós iremos conversar sobre isso. Amém?